Canal Aviões e Aquários. Hoje nós vamos falar sobre luminária caseira. Essa daí é uma barra dissipadora de alumínio. Estou mostrando a furação da barra, né? São 20 LEDs que foram colocados, serão colocados nesta barra. Então serão 40 furos no total, 2 furos para cada lente do LED, ok? Eu estou mostrando aí o furo feito com furadeira comum, né? Broca de aço para furar alumínio. Aí eu estou mostrando o desenho dos LEDs, a distribuição da barra dissipadora, né? Eu tive que calcular todas as distâncias porque os LEDs ficaram bem próximos uns dos outros, então eu tive que calcular essa distância certinho, tá? Isso daí é uma ferramenta, né, que é um macho com rosca para abrir a rosca nos furos que foram feitos na furadeira. A furadeira ela faz o furo liso, né, e eu usei um macho com rosca M4. Aí nós temos as lentes, né, dos LEDs. Então a lente ela é formada por 3 partes. Aquela primeira é a base que fica sobre o LED. Depois tem a lente, né, em si, que é essa parte de vidro, e vem um suporte por cima que é onde é parafusado na barra dissipadora de alumínio, tá? Eu estou mostrando o parafuso M4, como que ele é fixado, né, aqueles furos que foram abertos. Então vou fixar com 2 parafusos por lente, tá? Essa lente ela é para LED de 10 watts. Aí eu estou mostrando como que os LEDs são fixados. É utilizado um adesivo que, ao mesmo tempo que ele é adesivo, ele também é dissipador, tá? Então é uma pasta térmica dissipadora, né? E também um adesivo. Aí já os LEDs soldados na barra dissipadora de alumínio, tá? Eu coloquei os LEDs, um conjunto por canal de 4 LEDs, sendo 2 em paralelo, aliás, 2 em série e os outros 2 em paralelo. Então saíram 5 fios ali, um de cada cor. Cada cor é um canal diferente, tá? Eu fiz uma proteção nas soldas com fita isolante para evitar curto do suporte das lentes com os LEDs, tá? Então eu tive que colocar aquelas pedaços de fita isolante. Aí já é o primeiro teste dos LEDs, tá? Então eu testei com os LEDs com e sem a lente para a gente ver a diferença. Então dá para ver aí a potência que E aí é já na posição que ele está no aquário, né? Então está totalmente montado com todas as lentes. São 20 LEDs, sendo 10 brancos e 10 azuis. Tem um parafuso em cada ponta de fixação. Ela é fixada nessa cantoneira ali. Eu mostrei a cabeça do parafuso. Aí são os coolers, o módulo de controle dos LEDs, outro cooler e o terceiro cooler. São 3 coolers e o outro parafuso de fixação do outro lado. Tá, eu coloquei uma porca borboleta e aí é o Sonoff que controla os coolers, tá? O Sonoff ele tem um sensor de temperatura que está dentro da barra dissipadora, e quando a temperatura aumenta, automaticamente ele liga os coolers para resfriar a barra dissipadora. Aí eu estou mostrando a fonte. Ela fica na parte seca do meu aquário, né, que fica ao lado do aquário. Então é uma fonte aí de 24 volts e 20 amperes. E ali tem um cooler para resfriar essa parte interna do armário aí, porque essa fonte esquenta bastante. Continuando aqui, pessoal, aqui eu vou mostrar agora com a configuração dos canais, tá? Na luminária no módulo TC420, né? O software que a gente usa é esse PLED, tá? Eu fiz algumas configurações aqui, mas a que eu uso é a principal. Tá, aqui estão os 5 canais da luminária, né? Que os canais 1 e 4 são os canais da cor azul, e os canais 2, 3 e 5 são os canais brancos, ok? Então eu começo o ciclo da luminária às 12 horas, tá? Tudo em 0. Às 13 horas eu vou estar com os canais azul em 100%.
às 16 horas eu vou estar com os canais brancos 75%. E às 17 horas eu começo a cair os canais brancos 75% até as 21 horas que eles chegam em zero. E às 22 horas eu desligo todos os canais, tá? Mostrando isso numa planilha de Excel para a gente conseguir ver os gráficos, vai ficar dessa forma aqui, né? Então os canais azuis eles chegam a 100%, chegam no máximo e ficam das 13 até as 21 horas em 100%, né? Eles têm uma rampa de 1 hora que vai de 12 às 13 e depois ele desce de 21 às 22. Os canais brancos eles funcionam diferente, tá? Porque eu começo às 12, às 13 eu vou subindo lentamente durante o intervalo aqui de 13 até as 16 horas, é porque aqui não está em escala, né? Mas esse intervalo aqui são de 3 horas, né? Então ele vai subir lentamente até chegar a 75%, vai ficar 75% só durante 1 hora e vai descer lentamente até as 21 horas, tá? Isso aqui é importante porque ele simula a luminosidade do Sol, tá? O Sol ele não chega ao máximo a 100% e fica 100% o dia inteiro, né? Ele vai subindo lentamente, quando chega no zenite, né, que é a posição em 90 graus em relação ao horizonte, em relação à Terra, né, o ponto onde a gente está, ele fica 100%, mas logo depois ele começa a cair de novo. Então é mais ou menos isso aqui que a gente tem que colocar na controladora da luminária, tá? Fazendo os testes, pessoal, eu fiz um teste com par, né, e eu obtive esses valores aqui, ó. Eu fiz um teste com 60% da potência da luminária, 80% e 100%. Aqui eu fiz no ponto 1 no substrato, ponto 2 a meia água e a ponto 3 no topo. Então tá aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, tá? E as 3 configurações de potência. A configuração que eu uso é essa aqui do meio, de 80% do branco, tá? Que é o que dá a maior par, né? Nessa configuração, no ponto 1, que é no substrato, o par fica em 200, tá? No ponto 2, que é meia água, o par fica em 300 e no ponto 3 fica em 430, tá? Então é essa configuração. Pra vocês terem uma ideia, eu for numa tabela de par aqui de corais duros, a gente pode ver que as acróporas, por exemplo, elas precisam de um par mínimo de 200, chegando até 300, 600, 450, então fica nessa faixa. Então, como aqui eu consegui chegar a um par de 300, né, chegando até 430 mais em cima, então praticamente todos os tipos de acrópora eu consigo atender com essa luminária. 340 seria o par ideal aqui da acrópora mais exigente aqui, que é a Formosa e a Gemífera. Tá, os outros corais são um par bem menor, como as Montíparas, Poeciloporas, Pavona, Porites, Tilofora. Aí estou mostrando a medição do par com par meter, né, que é um aparelho que mede o par na luminária. A gente fez a medição em vários pontos, né, e na forma que foi mostrado anteriormente. Esse aparelho da Apogee é um aparelho excelente, consegue medir o par com bastante precisão. E aí o resultado final, pessoal, os corais na luminária. Os corais são novos, né, são mudas pequenas ainda, eu comprei tem 4 dias somente, mas já estão respondendo bem a iluminação. Estão todos bem coloridos e brilhantes. E vamos aguardar aí os próximos dias, próximas semanas, meses, para ver o desenvolvimento, e eu vou postando aqui no canal. Pessoal, quem puder se inscrever aí no canal, eu agradeço muito, agradeço quem já se inscreveu, obrigado aí e até logo.